Olá, bem-vindo ao 235 Análises. Todas as equipes vivem momentos totalmente diferentes, ainda que históricos. O Arsenal alcançou a marca de 27 vitórias, algo que não havia acontecido nem mesmo no ano dos invictos, a última vez foi campeão nacional, mas mesmo assim pode não ser campeão, certo? Já o United vive uma temporada terrível, eliminado na fase de grupos, em último lugar do grupo da Liga dos Campeões, vem de uma goleada histórica sofrida por Crystal Palace, acumulando derrotas sucessivas. Ainda que vá disputar uma final de FA Cup, é uma temporada horrível e que provavelmente pode terminar sem nenhuma vaga em competições europeias, certo? Enfim, o clássico, Arsenal e Manchester United é um clássico. No ano passado, o mesmo jogo realizado aí em Old Trafford foi fantástico, extremamente emocionante, e na época o Arsenal vivia em um bom momento, lutando pelo título, assim como hoje. Mas o United daquela temporada era muito mais competitivo e regular. O dessa temporada desse ano tem sido terrivelmente fraco. Por conta de lesões, também por conta de um trabalho do Ten Hag que se perdeu, certo? Apesar de tudo, apesar do momento de ambos, né? Foi um jogo até que equilibrado, certo? O United teve mais posse em alguns momentos, em outros momentos o Arsenal teve mais posse e acabou que o United no geral teve mais posses, teve mais finalização, mas finalizou menos ao gol e teve menos escanteios. A criação da equipe foi realmente prejudicada, mas durante o primeiro tempo conseguiu marcar bem. Eu acredito que o trabalho do Ten Hag não seja totalmente ruim, mas as lesões prejudicam muito o time e opções melhores também. Por exemplo, o time não tinha um armador de verdade. O Mount está lesionado, praticamente não jogou a temporada inteira e foi a segunda contratação mais cara da temporada e praticamente não entra, não joga. O Bruno Fernandes estava suspenso também. E hoje realmente fez falta e talvez a presença dele poderia ter ocasionado na vitória do United. O Rashford também não jogou. E sem contar a zaga que só tem Evans, Casemiro e o Kambala disponíveis. E o Casemiro foi titular, Evans também. E jogaram muito mal ambos. Por falar no Arsenal, não acho que tenha feito uma partida digna de campeão, né? Ou digna do próprio nível. Uma partida um pouco mais para administrar o resultado com medo de tomar um empate ou a virada, porque o título poderia escapar ali mesmo, ontem mesmo, no caso. Conseguiu manter a definição apenas para a última rodada. O United veio sempre num 4-3-3. McTominay não é o armador, mas ele estava meio que cumprindo essa função. Ainda que talvez fosse melhor o Mainu fazendo isso, mas o McTominay é um dos artilheiros do time na temporada, mas ontem foi totalmente nulo. Pouco apareceu, deu pouquíssimos toques na bola e pouco foi útil. Quem assistiu o jogo sabe que ele praticamente não foi citado na narração, certo? Já a defesa, a princípio, o Dalot sempre partia com a bola pro meio, arrancava pro meio e o time se defendia com três, com o Wan-Bissaka mais preso, a zaga, Evans e Casemiro também. Formavam três atacantes e o Dalot subia um pouco mais pro meio. Enfim, muitas dessas jogadas o Dalot vinha fazendo a diagonal e o Diallo poderia surgir para interceptar a bola também, receber passes mais pro meio. Gostei muito da partida, o Diallo foi ótimo hoje. O Højlund foi outro que estava sumido, né? Mas falar sobre individualidade depois. O United apostou numa marcação muito forte, tanto no meio de campo quanto na saída do Arsenal, e conseguiu anular o Arsenal em alguns momentos com isso. O Arsenal também veio no 4-3-3, na saída de 3 mais 1 às vezes, porque os dois alas eram um pouco mais defensivos, que era o Ben White e o Tomiyasu. Eu acho que faz falta a presença do Zinchenko, pensando em uma equipe mais ofensiva, e também para dar mais qualidade no meio, na saída, e tentar sair daquela marcação muito pegada do United. Poderia ter sido uma boa opção. O Gabriel Jesus não foi titular, assim como o Gabriel Martinelli também não foi. Mas ambos entraram no segundo tempo. O Havertz não foi o autor do gol pelo United.
do Arsenal, perdão. Mas fez uma boa partida. Como centroavante, ele tem ido bem. Tem participado de gols, tem se adequado a essa função e recuperando o bom momento que havia perdido e mostrado a qualidade que ele tem. Ele realmente ele é um bom jogador. Não é um ótimo, excelente, mas é um jogador extremamente útil à equipe. Não é o 9 ideal para o Arsenal, mas é um 9 móvel que pode voltar mais para o meio campo, para ajudar na criação. Extremamente útil e excelente para o Arsenal. Claro, não é um ideal, mas útil. O Diallo fez uma boa partida. Também considero ele talvez o melhor do United e também um dos melhores da partida. Talvez se tivesse Bruno Fernandes, opções melhores no ataque, um dia mais inspirado o Højlund, ele teria sido mais participativo. Ele voltou a ser titular após 800 partidas, quase 1000 dias sem ser titular, sem começar como titular. Enfim, fez uma boa partida, foi importante para o jogo hoje. O Højlund, muito por conta do esquema e por falta de criação do United, que viveu mais de marcação, de marcar e tentar interceptar a bola do Arsenal, o Højlund não fez uma boa partida. Não acredito que seja um jogador ruim ou que esteja numa fase ruim. A grande questão é que o estilo da equipe talvez não esteja propiciando a ele boas oportunidades. Às vezes ele tem erros de pivô, erra no pivô, não consegue fazer o pivô perfeitamente, mas muitas vezes ele faz, não tem ninguém aproximando, ninguém chegando por trás para ajudar. Que em outras partidas seria o Bruno Fernandes. Poderia ser o Bruno Fernandes se ele estivesse em campo. Mas enfim, o Saka não fez uma boa partida por estar meio que no sacrifício. Vindo de lesão, saiu lesionado inclusive, e talvez merecesse ser poupado. Diego Dalot é um bom lateral, principalmente na fase ofensiva. Pode ter deficiências defensivas na hora de defender, mas se ele for posto mais para atacar, designado mais a atacar do que defender, o time vai ter uma boa saída, um bom escape, né? Vai ter um jogador que vai chegar ao ataque com muita qualidade. Tem que oferecer drible, velocidade, é um bom jogador. Nós temos que corrigir alguns aspectos defensivos, ou então jogar como ala, ou até como ponta. O Arrambá é um bom volante, tem passado por alguns problemas na temporada, questão do United também não está bem, mas hoje fez uma boa partida, deu intensidade na hora de marcar, talvez tenha faltado isso no jogo contra o Crystal Palace, talvez falte isso ao meio campo do United, e talvez ele mereça mais oportunidades e ser comprado em definitivo. O Onaná também tem se recuperado, teve um início de temporada horrível, mas tem se recuperado bem. E hoje foi crucial para a equipe não ter sofrido mais gols. Saliba, fez uma boa partida, assim como o próprio Gabriel Magalhães. E o Trossard foi o autor do gol. E um dos motivos dele ser titular no lugar do Martinelli, até mesmo do Gabriel Jesus, é justamente a grande número e volume de participações de gols que ele tem e gera em campo, durante as partidas, que tem sido titular. Definitivamente, os 3 zagueiros ou então os jogadores de defesa que tinham a função de defender não fizeram uma boa partida. O Bissaka errou no gol Trossard, o Evans também errou no gol Trossard e o Casemiro também errou no gol Trossard. Ele simplesmente deu espaço, deu condição para o Havertz não estar em impedimento. Se tivesse centímetros à frente, não teria sido gol. McTominay nem apareceu no jogo, nulo em campo, mas o Rice e o Odegaard foram muito bem marcados. Em tese de mérito, não só para o Rabai e para o Mainu, mas também para o McTominay. Não tem como tirar isso dele, participou um pouco disso. Mas como armador, como jogador mais ofensivo, foi nulo. No sábado, o City goleou o Fulham e se manteve na briga pela liderança, pelo título da Premier League. Com a vitória do Arsenal, agora o título será decidido na última rodada, certo? Mas o City vai jogar contra o Tottenham amanhã, terça-feira, na casa do Tottenham, onde o City tem certa dificuldade em ganhar e até mesmo marcar gols, mas ganhou nessa temporada, se não me engano, de 1-0, foi temporada passada. Se o City ganhar, vai ficar 1 ponto à frente, ou 2 pontos à frente, na verdade, do Arsenal, são 2 pontos, e vai resolver um pouco o título, dependendo do saldo de gols
pode até mesmo ser campeão sem vencer na outra rodada do ano que vem, apenas com empate. Então, a disputa está acirrada, extremamente acirrada, e vem já de algumas rodadas isso, né? Depois que o Liverpool saiu, parecia que o título estava entregue nas mãos do City, mas por conta do jogo a menos a gente vai ter que esperar, né? Enfim, o Arsenal se manteve vencendo, como disse no início, chegou ao recorde de 27 vitórias na Premier League, nunca tinha vencido tanto quanto agora. Mas enfim, é isso. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui. Então curta, se inscreva e compartilhe. Até mais, falou.